Fala aí, nação rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar do próximo confronto do Mengão. Estou falando do Flamengo, que está se preparando para encarar o Fortaleza, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo quer ser o líder. Isso mesmo. É uma decisão que tem que ser jogada e vai ser um jogão. Isso mesmo. O time, gente, vem de uma vitória suada contra o Deportivo Táchira, que ele venceu de 1-0 com muita dificuldade. E mesmo assim, acabou sendo vaiado pela torcida no Maracanã. Agora, mais do que nunca, o Flamengo precisa mostrar que tá e provar que quer mesmo essa liderança. Quer ser o líder. E para isso ele vai ter que jogar muito. E claro, a gente vai analisar tudo, as opiniões dos comentaristas da ESPN Brasil, do SBT Rio Esporte e também do canal Vene Casagrande. Então, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade que rola aqui no canal. Por isso, fica comigo, galera, até o final do vídeo. E claro, lembrando aí de vocês não esquecer de deixar o like e também vamos deixar os créditos para a ESPN Brasil, SBT Esporte e Vene Casagrande. Tamo junto, bora pra notícia. Campeonato Brasileiro, duelo de dois times que se classificaram na Libertadores, vão para as oitavas de final, mas avançaram como segundos colocados em seus grupos. O Flamengo pode virar líder do Brasileirão, encara o Fortaleza, que vive um momento conturbado na temporada. Passado o sufoco para a classificação na Conmebol Libertadores, o Flamengo se representou nesta sexta-feira visando o último compromisso antes da viagem até o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Felipe Luiz deu folga à equipe na última quinta-feira por conta de todo o estresse emocional e físico na partida diante do Deportivo Táchira, que deu a segunda colocação do Flamengo no grupo na Libertadores. Agora, sexta-feira, o time já treina normalmente para a partida contra o Fortaleza, domingo no Maracanã. Um jogo muito importante para o Flamengo, que busca chegar ao Mundial de Clubes, a essa pausa para o torneio nos Estados Unidos, na liderança da competição do Campeonato Brasileiro. Vamos dar tudo de nós para poder vencer e com certeza um resultado positivo nos dá mais confiança ainda para chegar bem no Mundial. Vamos trabalhar muito ainda, tem uns dias aí, vamos nos recuperar desse jogo que foi muito difícil e com certeza vamos dar o nosso máximo e, se Deus quiser, vamos sair vitorioso e vamos para o Mundial com, se Deus quiser, líder. Para a partida contra o Fortaleza, 4 desfalques confirmados. 2 que preocupam mais o departamento médico, que é o caso do De La Cruz, que está com um problema no joelho. Ele que vem tendo problemas frequentemente, tem um histórico de lesão nessa região do corpo, então ele vem sendo mais preparado para o Mundial de Clubes. E também o Gonzalo Plata, que segue também com um edema no joelho, também vem sendo preparado para a competição continental. O Flamengo confirmou a venda do Alcaraz ao Everton da Inglaterra, ele que já está emprestado ao time inglês. O Alcaraz vai ficar então em definitivo no Everton. O Flamengo deve receber aí ao todo quase 115 milhões, contando com as metas, e o time, a diretoria, o José Boto principalmente, vai reinvestir esse dinheiro numa posição visando o Mundial e também a sequência da temporada. Flamengo de olho então num atacante, provavelmente, para reforçar o time não só no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, mas também para a sequência da temporada 2025. Obrigado, Rodrigo Jufo. E no Ninho do Urubu também, isso é assunto, a convocação do Plata, né? Nota oficial do Flamengo, o jogador se recupera de lesão. O clube foi surpreendido com a informação de que, sem qualquer comunicação prévia ou autorização, um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana estiveram na residência do atleta. A nota segue. Na visita, eles realizaram procedimentos à revelia do Flamengo no joelho afetado, com o objetivo de antecipar etapas do seu retorno aos gramados, o que interfere de maneira irresponsável no planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Embora reconheça a obrigatoriedade de liberar jogadores para suas seleções nas datas FIFA, o Flamengo entende que tais atitudes representam um risco à plena recuperação do atleta, o que pode comprometer sua participação no restante da temporada e até na sua carreira.
Essa relação entre clube e federação sempre tem que ser muito cuidadosa. E parece que a Federação Equatoriana não teve esse cuidado, Elton. Sim, é claro que é um jogador importante para a sua seleção, mas não está 100%. Tanto é que o Flamengo tem tido muita prudência, né, com esse processo de recuperação do Gonçalo Plata. Passou por isso com o Pedro, por exemplo, né? Um jogador que passou muito tempo no departamento médico se recuperando de uma cirurgia e aos poucos o Flamengo foi colocando em campo, em pouco tempo só que ele jogou 90 minutos, né? Foi uma entrada gradativa na equipe titular. E indo para a seleção, jogo competitivo, Equador precisando, né, nessa reta final pontuar o máximo para se garantir ali na Copa do Mundo, contra a seleção brasileira, inclusive, né, um jogo fora de casa já na quinta-feira, acaba sendo realmente um precedente bem perigoso, né, para a integridade física do atleta e também nessa relação entre clube e federação, né, não a seleção especificamente, porque os médicos fazem parte da Federação Equatoriana. E o Flamengo dizer que foi a revelia, realmente é algo que infringe até a questão da ética, né, entre instituições, no caso o Clube de Regatas do Flamengo e a Federação Equatoriana de Futebol. A gente espera que ele não estando 100%, e parece que não está, e não está de fato, né, porque o Flamengo não vem jogando, que ele não entre em campo, né, Edu? Até para não agravar, logicamente, a lesão de um jogador que é importante não só para o Flamengo, mas também para a seleção equatoriana, pensando nessa reta final de eliminatórias e na Copa do Mundo no ano que vem. Bom, e falando do jogo, o Fortaleza é um momento esquisitíssimo na temporada em relação ao que a gente conhece do Fortaleza, né? Eliminado na Copa do Brasil, até avançou na Libertadores, mas perdendo. Então, o que esperar dessa partida dos dois que estão nas oitavas da Libertadores? É um jogo difícil para o Fortaleza, porque é lógico que enfrenta um adversário que, nesse momento, está ali nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Fortaleza se acostumou muito a viver essa situação de G6, de ficar entre os 4 primeiros colocados. No ano passado flertou, inclusive, com liderança, liderou o campeonato. É um time muito consistente, mas esse ano é bem diferente, né? A realidade, inclusive, do próprio CEO da SAF do clube, o Marcelo Paes, é de luta contra o rebaixamento. Eu acho que no momento é muito cedo para falar sobre isso, mas é um Fortaleza que enfrenta um adversário que briga pelo título e precisa pontuar, o que deixa o jogo, obviamente, bem mais difícil. Mas vai ser difícil para o Flamengo também, Edu. É um time que, quando aumenta o seu nível de competitividade, costuma também ser perigoso fora de casa. Falamos do Flamengo e a gente segue na parte alta da tabela. Imprensa antes da partida contra o Fortaleza, Rodô. Treino intenso na busca pela liderança do Brasileirão. O Flamengo encara o Fortaleza neste domingo às 6h30 da tarde no Maracanã, em sua última partida antes do Mundial de Clubes. A apenas um ponto do Palmeiras, o rubro-negro pode ter a chance de reassumir a ponta da tabela. Um dos principais nomes para a partida é Luiz Araújo. Ele falou com a imprensa nesta manhã sobre o bom momento no Fla. Estou muito feliz com o momento que eu venho vivendo com a camisa do Flamengo. A cada dia eu me sinto melhor fisicamente, tecnicamente. Claro, eu vim de uma lesão e é muito difícil você voltar a atingir o nível físico que eu tinha antes dessa lesão. E graças a Deus eu venho tendo esses números muito altos aí dentro de campo, correndo muito, podendo ajudar. A escalação ainda segue como um mistério, mas Luiz Araújo já falou sobre um dos principais objetivos do rubro-negro: conseguir melhorar o desempenho contra equipes mais defensivas. Sabemos que as equipes que vêm jogar no Maracanã vão vir fechado com essa linha de 5. E isso a gente tem que treinar, melhorar a cada dia. E com certeza tem que ter a criatividade do 1 para 1, tem que ter essa finalização. Eu sou um jogador que me cobro muito disso, treino muito. Todo ali, depois do treinamento, procuro ficar um pouco mais, poder finalizar com meus companheiros ali. Um Flamengo com grandes objetivos na temporada e que já começa a virar a chave para a maior competição do ano. Estados Unidos ali é um país onde eu fiquei ali acho que 1 ano e meio. Estou muito feliz de poder voltar ali. É um grande país, fui muito feliz ali e espero que eu seja mais feliz ainda com a camisa do Flamengo. Muito bem, Vene Casagrande, como que será que vem esse Flamengo aí contra o Fortaleza? Fernandinha, é muito cedo pra gente falar sobre isso. Hoje o Flamengo treina, ainda tem treino tá amanhã. Fora desse jogo? Mas tem uma possibilidade do Gerson não jogar, porque ele jogou, teoricamente, no sacrifício contra o Deportivo Táchira. Não seria nenhum absurdo ele ficar ausente, até porque, após esse jogo, o Flamengo tem o Super Mundial. Então, não vejo nenhum problema caso ele não jogue. E se ele não jogar, é porque ele não tem condições realmente, não é porque ele está sendo poupado
porque a gente sabe como o Gerson é fominha. Mas sobre o Luiz Araújo, é um jogador extremamente importante. Menciono aqui o que eu falei anteriormente. Foi importante contra o Deportivo Táchira, apesar do Flamengo ter feito um jogo bem aquém do que se espera do Flamengo, mas ele inclusive deu uma assistência muito importante para o gol do Léo Pereira. Na temporada, mesmo não sendo titular absoluto, 5 gols, 5 assistências, isso mostra a importância dele para o setor ofensivo. E, além da situação do Luiz Araújo, do Gerson que eu mencionei, não sei se a gente está aí, a produção botou aí para a gente falar sobre o Gonzalo Plata, porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial extremamente importante, o que eu considero um absurdo. O Flamengo, nesse comunicado oficial, disse que a seleção equatoriana foi à casa do Gonzalo Plata fazer procedimentos médicos no joelho do jogador sem a autorização do Flamengo. Eu considero isso tremendo absurdo. A gente não pode deixar de mencionar isso. Ah, mas o jogador vai ser liberado. Não, o Flamengo é obrigado a liberar o jogador, mesmo ele lesionado, se ele for convocado. Isso é regra da FIFA. É óbvio que se o Flamengo pudesse escolher, jamais iria liberar um jogador lesionado. Sim. O jogador está lesionado, não tem jeito. E o Felipe Luiz já falou sobre isso. Quando o jogador ele sai do Flamengo e vai para a sua seleção, o departamento médico do Flamengo, embora tenha contato com o departamento médico da seleção, perde o controle. Ele falou sobre isso quando era o Arrascaeta. Imagina um jogador lesionado. E qual é o maior medo do Flamengo? É que o Gonzalo Plata chegue lá e eles façam algum tipo de procedimento, infiltração no joelho do jogador, para ele ficar sem dor e assim entrar em campo de maneira, digamos, no sacrifício. E botando em risco que a saúde do atleta, e o Flamengo tem um Super Mundial logo em seguida. A data FIFA acaba no dia 10. O Flamengo estreia no Super Mundial no dia 16. São 6 dias apenas. Então isso preocupa demais o Flamengo. Então eu espero que a seleção equatoriana não faça isso. O que eu já considero um absurdo é ir na casa do atleta, fazer procedimento no joelho do jogador sem a anuência do departamento médico do Flamengo. O ideal é que que comece a existir conversas, né, entre os departamentos das seleções e dos times. E às vezes isso acontece quando você tem um cara que trabalha lá, ou uma mulher, e aqui tem um bom relacionamento, aí vocês conversam. Em algum momento, até no Arrascaeta, quando ele era do Uruguai, o Bruno Maziotti, que é um brasileiro que trabalhou um tempo na seleção do Uruguai, aproximou bastante em relação ao Flamengo, porque era um brasileiro e conversava e falava, e até uma estratégia. Porque imagina, qual é a situação desse jogador? Ele não tá legal, clinicamente. O Flamengo já sinalizou que ele não tá legal. Mas o Equador quer pelo menos usá-lo nos 2 jogos. Aí vem aqui, dá uma injeção para diminuir um pouco a dor, ele joga no sacrifício. Só que, obviamente, Pedrosa, se você tá ali recuperando de uma lesão e você passa por cima dela para você conseguir jogar alguns jogos no sacrifício, como é falado, você vai andar várias casas para trás na sua recuperação clínica. Sim. Isso é o natural, o que geralmente acontece. Pode não acontecer também, tá, gente? Mas é o que geralmente, esse é o caminho natural. E aí, o que o Flamengo... O Flamengo só perde nessa situação toda. Tá ali dedicado no tratamento do jogador, e aí numa loucura o cara joga 2 jogos lá e volta pior do que foi, ô Pedrosa. É porque você vai postergando o problema, né? Quando você dá uma infiltração, não quer dizer que você está tratando, você apenas está usando um método paliativo ali. Eu acho que o ideal é tanto o Flamengo quanto a seleção equatoriana terem esse diálogo. O diálogo é o essencial para ver o que é melhor para o atleta. Porque eles têm que pensar que o Plata, eu quero que ele jogue esses 2 jogos. Ano que vem tem Copa do Mundo, o Flamengo tem várias competições importantes também, obviamente o Plata vai querer estar numa Copa do Mundo, vai querer estar ajudando o Flamengo numa reta final, então o principal é pensar no atleta. Cara, se a gente fizer o Gonzalo Plata jogar agora, a gente vai perder ele por quanto tempo? Isso aí tem que ser um diálogo muito bem claro. Muito. E principalmente, eu acho que o atleta também tem que olhar essa situação e falar assim, eu quero fazer isso, ou eu quero fazer aquilo. Porque se a gente tirar a responsabilidade do atleta, ele que conhece o próprio corpo, ele que sabe se ele está bem, se ele está mal, obviamente ouvindo a opinião dos especialistas. Então, o ideal, o mundo ideal é diálogo. Esse negócio também de fazer intervenção sem ter a anuência de outro clube, ou do próprio clube dele, que paga o salário dele mensalmente, e que cuida dele, né? O Flamengo achava que o diálogo estava acontecendo, numa boa. Até? Na normalidade. Até descobrir que o departamento médico da seleção equatoriana foi até a casa do atleta, sem que o Flamengo fique sabendo, e aí o Flamengo falou assim, como assim? Não está tendo diálogo? É legal. Então emitiu um comunicado oficial e de maneira certa, embora o Flamengo nada possa fazer em relação à liberação ou não do atleta, o Flamengo, eu repito, é obrigado a liberar o jogador, mas eu acho que tem que emitir isso de uma maneira pública para todo mundo ficar sabendo, inclusive a FIFA ficar sabendo, né? Uhum. Porque eu acho assim, se o jogador está lesionado, por que a FIFA exige que ele seja obrigado a se apresentar, sendo que ele está lesionado? Se o Flamengo ou qualquer outro clube
provar, demonstrar que ele está lesionado. E, gente, não precisa provar, ele não vem jogando. O Flamengo não ia simplesmente não botar o Gonzalo Plata por acaso. Tá afim, é um jogador que faz muita falta. Faz falta, isso que Faz eu ia muita falar. falta. É um jogador extremamente importante para o estilo de jogo do Felipe Luiz. É um dos jogadores que tem mais intensidade. Além disso, ele faz várias funções no setor ofensivo do Flamengo. Ô, Vene, e você falou ontem sobre os valores do Alcaraz, mas eu queria que você falasse hoje sobre a economia que ele vai trazer para o Flamengo, para os cofres do Flamengo. É uma boa economia. Se a gente levar em consideração que o jogador não estava nos planos do técnico Felipe Luiz, no ano, se ele retornasse ao Flamengo, obviamente que durante o empréstimo ao Everton, o Everton que estava pagando o salário dele. Mas antes dele ir para o Everton, e se ele voltasse ao Flamengo, o Flamengo ia ter que continuar assumindo o salário dele, que era 16 milhões de reais por ano. Fora bonificação por título, metas estabelecidas, 13º. Então, vamos botar aí, pelo menos 16 milhões de reais por ano que o Flamengo, entre aspas, vai economizar. E o que vai fazer com esse dinheiro? Chega um outro jogador, teoricamente, para a função dele, para o meio de campo, que é o Jorginho. E o Jorginho vai custar mais ou menos a mesma coisa que ele no ponto de vista salarial. Então, do bolso do Flamengo vai ficar equilibrado, É isso, porque exatamente. o jogador tá saindo. E o meu fogão encara o Santos, esse jogo é na Vila Belmiro. Pote da Libertadores, pois é, o Flamengo já sabe quem poderá pegar no sorteio das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo pode pegar adversário difícil, ó. Pote 1, Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez, Internacional e LDU. Pote 2, ou seja, pote 1 encara o pote 2. Botafogo, Peñarol, Flamengo, Atlético Nacional, Libertad, Fortaleza, Universitário e Cerro Porteño. Eu vou torcer para o Flamengo pegar a LDU. Ah, mas a altitude. Para mim, a LDU é o time mais fraco, fraquíssimo. Passou em primeiro, inclusive, no grupo do Flamengo, mas eu acho que foi muito mais demérito dos demais times do que mérito da LDU. Não quero pegar o Palmeiras, não quero pegar o São Paulo, não quero pegar River Plate. Eu sou sincero, não quero pegar Internacional. Esse papinho de que, para ser campeão não pode escolher, tem que pegar qualquer um. Isso é, para mim, é ladainha. Eu quero escolher, quero pegar o mais fraco nas oitavas de final, até porque o Flamengo vai decidir fora de casa. E vocês, quem vocês querem pegar? Vamos agora falar da entrevista coletiva do Luiz Araújo, uma ótima entrevista coletiva, rebateu desculpa de calendário, disse que o time precisa treinar mais, não se incomodou com vaia, pelo contrário, disse que a torcida está certa e também que o time precisa ter mais criatividade e finalizar mais. Ele foi perguntado, inclusive, sobre posição ideal em campo. Ele disse, abre aspas, eu gosto de jogar mais pela ponta direita, onde estou mais acostumado, mas onde o Felipe precisar, eu vou estar pronto. Já joguei de ponta direita, de ponta esquerda, já joguei mais por dentro também. Até teve um jogo contra o Bahia que joguei de lateral também. Consegui ajudar. O que eu quero é estar sempre podendo ajudar o Flamengo a sair vitorioso. E ele também disse assim, com certeza estou vivendo meu melhor momento com a camisa do Flamengo, podendo ajudar sempre que estou dentro de campo. É o meu melhor momento também fisicamente, venho atingindo sempre recordes. Ali estão... contra o Botafogo, bati alguns recordes físicos. Nesse último jogo voltei a atingir esses números. Com certeza estou no meu melhor momento fisicamente. Então, tá aí a entrevista coletiva do Luiz Araújo. Agora vamos para o assunto principal do vídeo, que é sobre Gonzalo Plata, que eu considero um absurdo. O Flamengo emitiu uma importante nota oficial, tá? E eu peço muita atenção de vocês para essa nota oficial, porque ela foi muito bem escrita e serve de uma forma, digamos, para o Flamengo se defender na justiça, juridicamente falando. Acho que os advogados podem me corrigir se o termo estiver correto. Mas vamos lá. Abre aspas. Ao ser informado da convocação de Gonzalo Plata para defender a seleção equatoriana na data FIFA de junho, o Clube de Regatas do Flamengo relembra que o atleta apresentou dores no joelho direito, sendo diagnosticado com edema ósseo. Desde então, o jogador realiza tratamento com o departamento médico do clube, incluindo sessões de fisioterapia focadas em fortalecimento e equilíbrio muscular. Recentemente, o Flamengo foi procurado pela Federação Equatoriana de Futebol a respeito das condições do atleta para uma possível convocação. Na ocasião, o clube esclareceu que Gonzalo Plata não vem atuando por ainda estar em processo de recuperação e, portanto, não haveria segurança para sua utilização pelo Equador. No dia 29 de maio, inclusive, um teste isocinético apontou níveis de força ainda insatisfatórios para a prática. Por que você deveria escolher a V4 com Convocação prévia ou autorização
um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana de Futebol estiveram na residência do atleta. Na visita, eles realizaram procedimentos à revelia do Flamengo no joelho afetado, com o objetivo de antecipar etapas no seu retorno aos gramados, o que interfere de maneira irresponsável no planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Embora reconheça a obrigatoriedade de liberar jogadores para as suas seleções nas datas FIFA, o Flamengo entende que tais atitudes representam um risco à plena recuperação do atleta, o que pode comprometer sua participação no restante da temporada e até na sua carreira. O clube lamenta a condução do caso por parte da Federação Equatoriana de Futebol, que chegou a solicitar a antecipação da apresentação do jogador e reforça que prioriza sempre a saúde e o bem-estar de seus atletas. Nesta sexta-feira, o Clube de Regatas do Flamengo enviou formalmente um ofício para a Federação Equatoriana de Futebol, no qual reforça o risco de agravamento da lesão em caso de utilização do atleta. Gente, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. O que a seleção equatoriana fez, repito, absurdo, um escárnio. E a FIFA precisa fazer algo. O Flamengo, de maneira inteligente, emitiu esse comunicado oficial para expor publicamente, inclusive para todas as esferas, digamos, para a FIFA, para a Federação Equatoriana, para a CBF, que a CBF tem o papel de defender os clubes brasileiros também, embora seja algo ligado à FIFA, por ser data FIFA. O Flamengo é obrigado a liberar pela regra da FIFA, e se não liberar, o Flamengo vai ter que pagar uma multa alta, e assim, não faz sentido o Flamengo, entre aspas, comprar essa briga, não faz sentido, questão financeira, enfim. Beleza, quer liberar? Libera. Quer liberar? Não, tem que liberar? Libera. O jogador não pode entrar em campo. Se o jogador entrar em campo, é um risco à saúde do atleta. Qual é o medo do Flamengo? Vamos lá, no bom português aqui. O medo do Flamengo é ele tomar uma injeção para aliviar as dores, que a gente sabe que isso acontece. Aí ele entra em campo, força o jogador, ele acaba se lesionando de novo. Esse é o medo do Flamengo. O Garro do Corinthians, ele parou durante um longo período por conta disso, porque ele não aguentava mais tomar injeção para aliviar a dor e ir para o jogo no sacrifício, o que só piorava. É uma medida paliativa, não é uma medida que vai cuidar da saúde do atleta, pelo contrário, vai expor o atleta. E se o Flamengo não vem colocando esse atleta em campo durante muito tempo, é porque ele está lesionado. E se ele está lesionado, por que ele vai ser convocado? Não era para ele ser convocado lesionado. Desnecessariamente, o departamento médico do Equador faz isso. E outra, o Flamengo tem um Super Mundial batendo a porta. O segundo jogo na data FIFA é no dia 10 de junho, da seleção do Equador. O Flamengo estreia no Super Mundial no dia 16, 6 dias depois. Como é que você vai recuperar esse atleta para o Super Mundial? E é um atleta importante, não é qualquer um. E mesmo que fosse qualquer um, isso não pode acontecer com nenhum atleta. Veja por que o atleta aceitou. Gente, olha só, se põe na situação do atleta. Se o atleta fizer um AI, ele nunca mais é convocado para a seleção dele. A gente sabe que funciona assim nos bastidores. O Flamengo está certo em comprar a briga por ele. O Flamengo está certíssimo. Certíssimo. Muito certo. E está mais certo ainda emitir esse comunicado oficial. Um absurdo. A ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver. Beijo para vocês, forte abraço. Fui! Com informações do Flamengo que treinou hoje e Luiz Araújo falou na entrevista coletiva. Fala, Dori! Apesar de não perder há 7 jogos, o Flamengo vive um momento de desconfiança. A prova disso foram as vaias da torcida no intervalo e também depois da vitória sobre o Deportivo Táchira no meio da semana. E esse jogo de domingo será o último antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ou seja, uma oportunidade para deixar uma última boa impressão antes da viagem para os Estados Unidos. E com certeza um resultado positivo nos dá mais confiança ainda para chegar bem no Mundial, de bem com a nossa torcida. Então vamos trabalhar muito, ainda tem uns dias aí, vamos nos recuperar desse jogo que foi muito difícil e com certeza vamos dar o nosso máximo e se Deus quiser vamos sair vitorioso e vamos para o Mundial com, se Deus quiser, líder. Para esse duelo contra o Fortaleza, Felipe Luiz deve seguir com 4 desfalques. 4 jogadores que estão entregues ao departamento médico. O chileno Pulgar, o uruguaio Matias Vinha, o equatoriano Gonzalo Plata e o uruguaio De La Cruz. Desses, Pulgar e Vinha são os que estão mais perto de retornar. Valeu, meu amigo Igor Dorileu. A gente já vai falar sobre isso. Só vamos colocar a arte da defesa do Flamengo, porque é um dado uma informação bem interessante para o Fernandão não ficar de graça aqui também.
porque hoje temos uma convidada interessante aqui, não dá pro Fernandão ficar com essas gracinhas. Defesa sólida do Flamengo, apenas 9 gols sofridos, somando Libertadores, Brasileirão e também Copa do Brasil, 18 jogos, 9 gols apenas, que concedeu ao adversário, média de 0,5 gols sofridos por jogo, ou seja, a cada 2 jogos, 1 gol. E eu acho que vai muito do que o Felipe sempre pregou, né, Gabi? De ter zagueiros que saibam construir, é claro, mas também que na hora de baixar as linhas, de se defender, que eles tenham essa capacidade também, né? Isso, Flávio. E aí os números mostram também que eu acho, o Dorilhão trouxe pra gente da cobrança da torcida, eu acho uma cobrança um pouco desnecessária, podemos dizer assim, da torcida do Flamengo em relação a esse time do Felipe Luiz. São poucas derrotas de outubro do ano passado pra cá. São 3 derrotas? Só que são 3 derrotas, Verdade. Na última quarta-feira o Flamengo não performou tão bem assim, mas venceu, também se classificou ali para a próxima fase da Libertadores. Eu acho que agora é esquecer o que aconteceu nessa fase de grupos, virar a chave totalmente para essas oitavas de final, mas eu acho uma cobrança um pouco desnecessária assim, da torcida do Flamengo, uma cobrança muito exaustiva da torcida do Flamengo em relação a esse time. Como a gente disse aqui, estamos falando desde o início do programa, tem muitos desgastes, tem alguns jogadores no departamento médico, então nem sempre o time vai performar tão bem assim dentro de campo da forma que a torcida quer ver, né? Então acho uma cobrança muito acima da média, podemos dizer assim, da torcida do Flamengo em relação ao time, e os números trazem isso. E também, assim, são 5 jogadores do Flamengo convocados para a seleção brasileira. Então, gente, vamos ter calma, né? Antes do Fernandão, vamos só colocar uma nota. O Flamengo divulgou uma nota agora há pouquíssimo tempo, em relação ao Plata. E não vai dar para ler tudo, mas o que o Flamengo disse aqui basicamente foi que o Flamengo está tratando o Plata, que tem dores no joelho, ele tem um edema ósseo no joelho, está fazendo fisioterapia focada em fortalecimento e equilíbrio muscular, só que ele foi convocado pela seleção equatoriana para esse período de data FIFA. E o Flamengo alertou que isso pode prejudicar o tratamento do Plata. Vamos lembrar a importância do Plata para esse time do Flamengo. E aí aqui o Flamengo diz que enviou formalmente um ofício para a Federação Equatoriana de Futebol, no qual reforça o risco real de agravamento da lesão em caso de utilização do atleta. E essa é uma situação ruim, né, Nanda? A gente conversava aqui antes do programa que deixa o atleta num momento delicado, né? Porque tem que fazer uma escolha. Muito delicado. Vamos fazer o advogado do diabo, pensar na seleção equatoriana. Sim. O Plata tem sido o grande jogador equatoriano da seleção. E só um porém, Equador e Brasil. É isso aí, ele tem sido esse jogador. O grande diferencial da seleção equatoriana tem sido o Plata. Apesar dos Enzos falarem mal do Plata aqui, ele é um cara que tem sido imprescindível para a seleção. É o ponto da seleção equatoriana, é importante pra caramba para eles, até para a data FIFA. O lado do Flamengo, o Flamengo tá certo, o Flamengo pagou um dinheiro firme no Plata, precisa do cara, o Felipe Luiz adora o Plata, tá tratando, tá cuidando do cara com o maior zelo para chegar, botar tudo abaixo em 90 minutos, enfim. Tem que entrar no acordo, porque antes disso tudo tem um ser humano no meio dos dois. E aí a seleção equatoriana e o Flamengo tem que entrar no acordo, até porque se for para utilizar, conversa, porque se brigar os caras vão botar os 90. É isso. Aí piora, né? Bota só um pouquinho se tiver que colocar numa situação de necessidade extrema, mas tem que preservar o atleta e antes o ser humano. Calma aí, Siri. Valeu. E antes de tudo o ser humano. E assim, é bom essa fala do Fernandão, porque nunca é demais a gente lembrar. A última lesão do Pedro, gravíssima, não foi no Flamengo. Isso aí. Foi na seleção brasileira. E o Flamengo perdeu o Pedro por um longo período, aí começa a derrocada do Tite também, quando ele ainda era treinador do Clube de Regatas do Flamengo. Recadinho do GV, daqui a pouquinho a gente volta com mais dos donos da bola. Você que é do brasileiro, antes do início da 11ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras lidera com 22 pontos, o Flamengo vem logo atrás com 21, rapaz, tá acirrado, hein? Depois Cruzeiro e Bragantino com 20 pontos, o Bragantino inclusive que é o adversário do Vasco nesse fim de semana, e o Fluminense aparece na 5ª colocação com 17. O Ceará surpreendendo muita gente também no G6 com 15, aí temos Bahia também com 15, Corinthians, Mirassol e Atlético Mineiro com 14, fechando a primeira página. Botafogo na 11ª colocação com 12 pontos, seguido pelo Grêmio e pelo São Paulo com a mesma pontuação. O Inter que tá mal, hein, rapaz. Começando, caramba, sábado, 9 da noite. Tu trabalha esse final de semana, Gabi? Não, tô de folga. Graças a Deus, imagina, hein? Trabalhar no sábado.
Relaxou. Pô, mas também, né? Sábado, 9 da noite é Bragantino em São Januário. Vou começar com você, Gabi. Palpite. Acho que o Vasco já tá começando a mostrar o dinizismo dentro de campo, então 2-1 Vasco. Gosto dessa confiança, isso ajuda o Flamengo, inclusive. Fernandão. 3-2 Vasco. Meu Deus, jogo com muitos gols. Joguei lá. Tem que ter emoção. Como o Getúlio Vargas estará de volta na segunda-feira, eu vou palpitar também. 1-0 Vasco. Magro, mas suficiente. Domingo às 4 da tarde na Vila Belmiro teremos Santos e Botafogo. Meu Deus do céu, hein? Será que o homem joga? Não sei, mas o Fogão vai... É mesmo, Fernandão? Martelar. Que isso? Como é que vai fazer? Será? Martelar. Nossa, mas... Não, assim é marretar, né? É. Pá. Marretar. Gostei. Não tem conversa não, pô. Qual vai ser a marretada do Fogão? 2-1 Fogão lá. 2-1. Você, Gabi? E com gol do Neymar. Ah, é? Tranquilo. É, pô. Preciso do Neymar na seleção, né, cara? Eu tô junto com o Fernandão, acho que o Botafogo vai vencer, mas acho que o Santos não vai fazer gol não, hein? 2-0 Botafogo. Eu acho que o Botafogo vence também 1-0 Botafogo, mais um placar magro. Domingo, 6h30 no Maracanã, Flamengo e Fortaleza. Lembrando que só não pro Botafogo, mas pra Vasco, Flamengo e Fluminense, última rodada do Brasileirão antes de data FIFA e Copa do Mundo de Clubes. Fernandão. 3-0 Flamengo. Gabi. 2-0 Flamengo. 2-1 Flamengo, vai tomar um golzinho dessa vez. E fechando a rodada, às 8h30 da noite no Beira-Rio, Internacional e Fluminense. Fernandão? Esse jogo é punk. O time estinha, Fernandão, o time estinha. 2-2. Gabi? Eu acho que vai ser empate também. Acho que o Fluminense não vence o Inter lá não, 1-1. Eu confio no senhor Renato Gaúcho. O homem tem um plano. 1-0 Fluminense. Isso. Obrigado, tá, Fernandão? Então é isso aí, galera. Rubro-negra. Agora é esperar para ver como o Mengão vai se comportar nesse confronto importantíssimo contra o Fortaleza, valendo a liderança do Brasileirão. Como vocês viram aí, já tá tendo treta sobre o Plata. A seleção quer levar o Plata de qualquer jeito lesionado, para prejudicar mais uma vez o Flamengo, que já foi prejudicado, né, quando Pedro se lesionou na seleção brasileira, né? Pedro voltou agora depois de muito tempo, mas ainda não está jogando o que jogava antes, prejudicando totalmente o time, né? Mas, se você gostou do vídeo, gente, já vai deixando aí seu comentário, o que você achou de toda essa polêmica e desses desfalques que vai ter para o próximo jogo do Mengão. Será que o Flamengo vai mostrar que está on de verdade ou vai decepcionar de novo? Quero saber a opinião de vocês. Se curtiu o vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com os seus amigos rubro-negros. Mais uma vez, agradecendo os créditos para a ESPN Brasil, SBT Rio Esporte e o canal Vene Casagrande, sempre trazendo informações importantes para a gente analisar aqui. Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Bora falar sempre de Mengão. Vamos pro vídeo.